Pessoal, hoje vamos começar o podcast aqui para explicar a funcionalidade do CTR eletrônico, né, com o sistema de radiofrequência, sistema de RFID. E como convidados especiais aqui para a apresentação do nosso sistema, nós trouxemos aí o Rafael Ítalo Teixeira, representando a Rafa Entulhos. Boa noite, Rafa. Boa noite, pessoal. Boa noite, Hugo. Boa noite. E trouxemos também o Hugo Macmillan, nosso especialista público e especializado também em resíduos. Hugo Macmillan. Boa noite, Hugo. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Rafa. Pessoal, vamos lá. Em uma apresentação que nós fizemos recentemente no evento da Brecon, nós falamos da importância do jogo de xadrez, uma analogia do jogo de xadrez com tecnologia e para a resolução de problemas e desafios aí de cunhos públicos, cunhos privados, né? O jogo de xadrez, basicamente, ele funciona da seguinte maneira. Aquele jogador que consegue prever mais jogadas, né? Tem um jogador que prevê uma jogada, o que prevê dois, o que consegue prever 3 jogadas, e teve inclusive um participante na palestra que disse que conseguiria prever 4 jogadas. E minha análise no dia daquela palestra foi dizer que, olha, esse cara que consegue prever 4 jogadas adiante, possivelmente ganharia o jogo de xadrez de todo mundo que está aqui na apresentação. O que a gente quer dizer com isso é que o problema que a prefeitura encontra hoje com os descartes irregulares, ele pode ser resolvido se ela conseguir prever diversas situações lá na frente. E para ela prever diversas situações lá na frente, ela não pode só dar um olhar público para o negócio, certo? Ela tem que dar um olhar do ponto de vista tecnológico, ela tem que colocar um olhar do ponto de vista privado, e ela tem que, enfim, entender vários fatores ali para conseguir resolver aquele problema. E isso vai muito de encontro com o que a gente conseguiu construir aqui. A GRX, ela nasceu como uma empresa de tecnologia, mas se ela nadasse sozinha nesse mercado para tentar resolver o problema de descarte irregular, muito possivelmente ela seria só mais uma empresa de tecnologia. Não sei se você concorda comigo, Rafa, queria pegar até sua visão, porque a nossa união, né, o grupo decidiu comprar metade da empresa de tecnologia, e a GRX teve interesse nessa parceria. Por quê? Porque a Rafa ela tinha um grande pedaço de conhecimento, precisamente 20 anos de mercado, que entendia como o mercado de resíduo funcionava, entendia como era a operação, entendia os problemas. E aí queria entender um pouco do seu ponto de vista, falando especificamente dos impactos que tinha o descarte irregular no teu negócio, na Rafa. Sim, exatamente. A gente acredita que essa parceria da GRX, porque nós acreditamos que para fazer um sistema eficiente e que funcione realmente, resolvendo todos os problemas, amarrando todas as pontas, precisa ter conhecimento profundo da atividade. Uhum. Não pode ser só uma empresa de sistema que entende bem rasamente os problemas da atividade e faz. Então, essa união foi fundamental para ter um sistema eficiente, que é o Waste Tracking e outros que a GRX criou para o mercado. E também temos muito a ajuda, a parceria com o Hugo, que além de entender muito de foi a terceira ponta do negócio que faltava, né? Exatamente. E além de entender muito de resíduo, tem uma visão, conhece muito o mercado privado também e conhece muito o mercado público. O Hugo tem uma experiência gigante, tanto no privado quanto no público. Então, essa união fez um sistema que, ao meu ver, é perfeito. Sim, e vai muito de encontro das coisas que a gente discute. Quando você vai lançar qualquer coisa, ou quando você vai discutir qualquer questionamento, você precisa ouvir todos os lados, né? O centro é a visão mais privilegiada. Quando eu digo centro, é você poder ver todas as pontas e ver como elas se amarram. E realmente eu acho que a criação desse sistema, ela amarrou as pontas. A gente sabia programar, era uma empresa de tecnologia, a Rafa Entulhos, junto com a Luca, trouxe a visão do transportador e a visão da usina. E o terceiro ponto, que acho que era o mais desafiador, era trazer alguém que também conhecesse de resíduo, porque eu queria até, Hugo, que você falasse um pouco da tua experiência, e que também tivesse a visão pública do negócio, né, cara? Eu acho que não foi só ouvir, foi muito além, muito além. São anos de experiências que juntou ali, tanto que a gente arquitetou, não falando do Waste mas em outros sistemas que é voltado para o mercado privado, como a Rafa
tem transportador e no grupo também tem usina, tem áreas de transporte e triagem. Teve alguns sistemas aí do mercado privado que a GRX produziu, que nós arquitetamos com uma facilidade, entre aspas, uma facilidade absurda por conhecer profundamente o ramo. Uma clareza, vamos dizer assim, né? Uma clareza. Então não foi só ouvir os envolvidos. Acho que muitas empresas de tecnologia só escutam genericamente os envolvidos. A gente viveu aquilo ali profundamente anos. A Rafa tem 20 anos. O Hugo, quantos anos, Hugo, de engenharia aí no mercado? De resíduo e engenharia vai para 35 agora. De resíduo mais, de resíduo desde o tempo do estágio. Então, pois é. Então, ele tem a visão pública, mas sendo conhecedor do resíduo, que é a pauta que nós estamos tratando. E nós temos a visão do transportador e da destinação e a GRX da tecnologia. Então, foi um casamento aí. Não, e acho que você pontuou muito bem. Eu acho que eu me expressei fui até infeliz. Ouvir é muito realmente raso. Ouvir todo participou. Mundo, a gente participou profundamente ali, participou. A gente sabe todos os... E é verdade, todos os testes, inclusive, que a gente faz no sistema, as pessoas que estão de fora não vê, mas a gente costuma se reunir para colocar os pontos de vista mesmo participando daquilo. E se você pegar o GRX, o Wastetrack, ele tem uma visão de tecnologia, de várias coisas que a gente trouxe de ideia, mas eu acho que 70%, 80% do sistema, quem definiu foi a própria Rafa, através de você, a própria visão do Hugo, a própria visão do todo mesmo, né? Então eu acho que realmente não é só ouvir, é participar mesmo. Todos os envolvidos com conhecimento profundo na sua área. Então ali fez o casamento perfeito. Um excelente aí. E falando do Wastetracking, eu vou passar um pouco a visão do transportador. Tá? Uhum. Qual foi a visão do transportador? O Wastetracking veio para combater descarte irregular, que é um problema sério que as cidades enfrentam, toda a população enfrenta tal. O Hugo vai falar disso melhor que eu. Mas eu vou falar que a visão do transportador, do empresário, do caçambeiro, que sofre muito também com descarte irregular. Sofre como? Tem uma concorrência extremamente desleal. Uhum. Tá? Então, tem uma competitividade ali muito injusta, que força, muitas vezes, empresas bem intencionadas a fazer errado também. E o pior, que força, muitas vezes, a empresários não buscarem soluções para resíduos. Isso faz a atividade ter um atraso ali gigantesco. Né? A atividade não desenvolve, porque ninguém busca solução, porque o concorrente dele faz o mais fácil. Faz o mais fácil. Então, e o mercado acaba se acomodando O mercado se acomoda. Eu, alguns anos atrás, era questionado aí por alguns empresários quando a gente se reunia. Me sentia até um pouco, entre aspas, bobo. Porque só você queria melhorar e o resto estava bom para eles. E me perguntavam isso. Ele falava assim, para que isso? Para que tudo isso se a minha margem é muito melhor que a sua? Tal. Então, isso faz o ramo ficar estagnado ali. E esse empresário, ele tem essa empresa que sustenta a sua família, que é um patrimônio importante que ele trabalhou a vida toda para conquistar. E, cara, eu luto muito para a valorização do ramo. O caçambeiro ali ter uma atividade que tenha um valor gigante. E tem um valor econômico também grande, que o resíduo da construção civil, ele tem tudo para ser uma das melhores atividades, porque ali o ciclo se fecha, você consegue processar. Dentro do segmento de resíduo, né? Exato, dentro do segmento de resíduo tem tudo para ser um dos melhores. E hoje o caçambeiro sofre muito pela desvalorização das suas empresas. As empresas não são valorizadas justamente por essas práticas aí de descarte irregular, que tornam o ramo sem valor. Então eu sempre briguei muito, sempre busquei muita solução, porque eu sempre quis valorizar as nossas empresas, né? Tem que valorizar a empresa e tal. E aí o Wastetracking veio muito, ele vem muito para ajudar a gente a resolver esse problema aí, que é o problema de fiscalização. É uma fiscalização totalmente eficiente, tá? Na visão do transportador. Vou até contar um pouquinho aí quando a gente ficou muito animado quando surgiu algumas soluções no mercado, Uhum. de empresa de tecnologia que fez sistemas ótimos no mercado. Porém, a empolgação durou pouco.
dropou com a gente, olha, legal, agora o mercado vai melhorar. No começo melhorou, naquela cidade que foi implantado um sistema, teve uma melhora de início, porque todo mundo achou que aquele sistema era imbatível e tal. Os transportadores errados começaram a migrar para cidades vizinhas. Então, está falando de uma capital, uma região metropolitana grande ali. Quem está ali na área leste ali começou a migrar para cidades vizinhas e assim por diante. O problema que tinha na cidade, só para recapitular, existia um problema na cidade de SCAT de irregular, e aí determinadas cidades se adequaram, colocaram essa tecnologia, e os transportadores irregulares migraram para cidades vizinhas. Começaram a operar em outras cidades. Tomaram um susto. Chegou a tecnologia agora, as empresas se valorizaram ali por um período, começamos a vender com preço justo, porque antes era impossível concorrer. Eu tentava buscar soluções muitas vezes para valorizar o ramo e muitas vezes para ter uma saída ali, para ter um diferencial. Eu não queria fazer errado, não queria fazer diferente. Então tentava ali buscar a viabilidade econômica em algumas ações aí de reciclagem, por exemplo, para poder ser competitivo, porque era difícil ser. E aí veio algumas soluções, veio alguns sistemas nessas cidades que deu um ânimo ali, que valorizou as empresas, que conseguimos vender o serviço com preço justo, porém a alegria não durou muito tempo, porque começaram a achar brechas nesse E só antes de você contar essa brecha, só uma dúvida para eu não perder. Esses dias a gente estava discutindo, inclusive, sobre os preços de aluguel de caçamba em várias cidades diferentes. É por isso, então, que tem, assim, além hoje a Luca, junto com a Rafa, acho que tem 7 bases, né, de apoio, etc e tal. Então não é só uma questão logística que o preço varia entre uma cidade e outra, porque cada cidade tem uma característica econômica local ali diferente. É por isso? Me corrija se eu estiver errado. Não é por causa da questão econômica da cidade, e sim pela facilidade que o transportador tem de destinar aquele resíduo. E infelizmente o ideal é que tenha facilidade mesmo, mas de forma adequada, que não prejudique ninguém. A característica econômica que eu digo a competitividade fica diferente por causa dessas falhas, dessas brechas. Exatamente. Não é justo um transportador, um caçambreiro, como somos conhecidos, não é justo ir lá cobrar pelo serviço, pegar esse resíduo que o gerador é responsável, isso eu tenho que deixar bem claro, o gerador é responsável até o final do ciclo do resíduo, até onde encerra o ciclo do resíduo, ou seja, ou ele é transformado, ou na pior das hipóteses, aterrado num aterro licenciado. Mas a ideia é que ele seja transformado, né? Então, enquanto não sai o certificado para o destino final, ou seja, enquanto a pessoa, você, Gustavo, aluga uma caçamba, você paga por esse serviço, você é responsável até que esse resíduo se encerre o ciclo. E a empresa é obrigada a te dar o certificado disso. Então, não é justo você, Gustavo, que contratou uma caçamba, pagou por isso, o transportador ir lá descarregar na cidade, na rua, na via pública, como muitas vezes acontece, ou em algum outro local ilegal, trazendo um enorme prejuízo para os cofres públicos e tal. Então, onde a fiscalização não é eficiente, tende a ter maiores números de transportadores fazendo essa prática. E essa prática desvaloriza demais a atividade e torna muitas cidades aí impossível de operar de forma adequada. E aquilo que você falou, só complementando, essas práticas, elas têm efeitos colaterais presentes, né, que alteram a economia, e futuros também, porque é o que você falou. Quanto mais pessoas acomodadas a esse modelo, menos desenvolvimento de mercado. Fica aquela história do ovo da galinha. Perfeito. Enquanto você não resolve, não existe evolução, mas enquanto você não evolui, também não resolve. Exatamente. Então tem que ter alguém para romper essas barreiras aí. Exatamente. E, Hugo, eu queria que você desse, se possível, aí, um ponto de vista, você que viveu bastante tempo entendendo o mercado privado e a relação com o setor público, o que você acha que falta para as prefeituras, ou como você acha que se transformou isso? Eu queria um ponto de vista público mesmo. Quais são os principais desafios das prefeituras para curar esse problema? E se você acha que as prefeituras têm a consciência, ou seja, ela já enxerga a solução, mas não consegue fazer por qual motivo, enfim. Pudesse dar um parâmetro aí pra gente? Sim. Na verdade, as prefeituras, elas enxergam o problema, elas vivem esse problema no dia a dia, mas elas não têm ideia de como resolver esse problema.
elas não têm ideia de como normatizar esse mercado, o transporte, o próprio destino final. Nós temos exemplos, inclusive, de alguns municípios que eles mesmos jogam os seus detritos em áreas de manancial. Então, o próprio município está promovendo um descarte irregular. Outra coisa, nenhum município, você pode perguntar aí, eu já tive vários vendo, se você perguntar para um município quanto ele gasta para recuperar ou regularizar um descarte irregular, ou seja, ir lá retirar e levar para uma área devidamente licenciada, eles não sabem. Não existe um centro de custo para esse serviço. A gente tem até uma estimativa disso, né? Justo, mas por parte deles não existe eles nenhum. não sabem. A maioria deles, em municípios menores, então, eles não sabem nem diferenciar o consumo de diesel, se foi para limpeza, se foi para isso, se foi para aquilo, muito menos eles não vão saber dimensionar quanto eles gastam para limpar um descarte irregular. Então eles têm, principalmente nos dias de hoje, isso é uma coisa que a mídia pega muito, que a própria população está batendo muito em cima disso, mas eles simplesmente ficam apagando incêndio. Eles recebem denúncias, vão, quando conseguem, resolvem, mas limpa hoje, amanhã já está lá de novo, que são os famosos pontos viciados, que aí depois o Rafa pode até falar melhor, e eles não sabem realmente o que fazer para poder regularizar essa situação. E muitas vezes eles não sabem por não ter uma destinação adequada, né? Eu digo, quando eu digo destinação adequada, na parte ambiental e também na questão de viabilidade econômica. Sim. Não dá para ter uma destinação que custa uma fortuna. E hoje, resíduo de construção civil tem viabilidade econômica a reciclagem, né? Então, quando você fala que eles não sabem o que fazem, inclusive tem prefeitura aí que o próprio resíduo vai para áreas de mananciais e tal, é porque realmente não tem destino. E é um pouco daquilo que eu falei. Como existe o descarte irregular, desincentiva os transportadores, as usinas, criarem novas soluções. O mercado fica parado. Da mesma forma que a prefeitura não tem uma ferramenta para fiscalizar, desincentiva de transportadores ou destinos adequados, nesse caso destinos adequados, entrar ali na cidade. Sim. Então, se a cidade tem uma legislação adequada, se a cidade tem um plano de gerenciamento de resíduos, vai chover transportadores e destinações que querem fazer férias, que querem fazer um bom trabalho nessa cidade, e resolve o problema dela. E aí, obviamente, tudo isso precisa de um sistema, de uma tecnologia que faça cumprir todo esse ciclo. E aí entra a ferramenta. Então, muitas vezes a prefeitura não tem solução por não ter destinação também, não é só por não fiscalizar. Às vezes ela vai fiscalizar um transportador, o transportador olha para ele e fala: onde que eu mando o material? A prefeitura não vai saber o que responder. Hugo, você comentou que a prefeitura ela tem uma dificuldade muito grande em quantificar o custo, né, de quanto custa ela fazer uma limpeza de um descarte irregular na prefeitura, né, porque ela tem uma dificuldade de gestão ali, uma dificuldade de informação, mesmo porque o resíduo que ele está sendo descartado irregular, ele não está sendo rastreado, então teoricamente a informação ali é muito mais difícil. Porém o Rafa, quando a gente estava montando o GRX Waste Track, e a gente precisava, enfim, mostrar para as prefeituras que o sistema ele se pagava, né? O investimento que a prefeitura tem dentro do sistema, ele se pagava. E a gente precisava partir de um ponto. E o Rafa tem um estudo que eu queria que você dividisse com a gente quanto custa uma caçamba, né? Fazer aquela análise básica que a gente tem lá, uma caçamba de 4 metros cúbicos, quanto custa comercialmente falando, e quanto custa se ela for descartada de forma irregular. Veja, na época que a gente fez esse estudo, obviamente isso muda de região por região, mas o custo é alto, e muito alto, tá? Uma caçamba descartada de forma irregular custa pelo menos de 800 a R$1.000 a cada 4 metros, ou seja, a cada 3 ou 4 toneladas de resíduo. Para a prefeitura. De forma irregular, para a prefeitura. Foi legal você falar isso para a prefeitura, porque quando estávamos discutindo isso, eu não me lembro quem, alguém parou e me perguntou, olha, então peraí,
A prefeitura está dando descarte legal, e depois que tira do ponto viciado, eu suponho que sim, né? Suponho que sim. Se estiver dando descarte legal, vai custar mais de R$ 1.000. Então, por que como transportador você vai cobrar na média R$ 300? O descarte legal, só pra gente colocar aqui, que às vezes tem pessoas que não vão entender. É se ela estiver pegando o descarte regular e levando para um destino adequado, né? Destino legal. Então a gente supõe que ela está levando para um destino legal. Beleza. Como eu disse, algumas não têm essa solução. Mas as que estão levando para um destino legal tem um custo altíssimo. E aí, eu lembro que fui interrompido no dia e falei, mas espera aí, então por que o transportador que você está vendendo de uma forma adequada de trabalhar, consegue trabalhar com custo 30% desse custo e tal? E a resposta é a seguinte. Primeiro, a questão do retrabalho. Eu vou lá coletar uma caçamba do cliente, o resíduo já está acomodado, eu vou pegar essa caçamba, transportar até o destino e pagar a taxa de destino. Tá? Quando operação convencional. Quando tem o descarte em pontos viciados, descarregou, vai ter que fazer o carregamento daqui. E esse carregamento geralmente faz com máquina. Que não teria esse custo no regular já. Máquina, porque se souber com mão de obra, pior ainda, mais caro ainda. Então, tem o carregamento daquilo lá. Então, esse já é o ponto. O segundo ponto, que aquilo foi descartado na rua, provavelmente vai ter outros resíduos ali, como orgânico, até contaminado, se bobear. Então, e vai estar mixado com outros resíduos. E às vezes, até por falta de estrutura, de não ter uma unidade de triagem, para onde tem que ter esse resíduo de forma legal? Um aterro sanitário, ou seja, um aterro de resíduo classe 2A. Pela qualidade do resíduo, ele não tem como levar para outro lugar. Exato. E hoje um aterro sanitário de resíduo classe 2A custa, em média, a taxa de destinação R$ 120 por tonelada. E a gente sabe que resíduo de construção civil é um resíduo pesado, que a densidade dele média é mais ou menos 0,8, ou seja, 800 kg por metro cúbico. Isso quando ele está mixado, se tiver terra, isso pode chegar até 1,4, 1.400 kg. Então uma caçamba vai ter mais ou menos 4 toneladas, só de destinação vezes 120. Pois já estamos falando aí de R$ 480. E aí tem todo o transporte e o carregamento. Tem a serviço de carregamento, coleta, né? Carregamento / coleta, transporte e destinação final. Isso custa mais de R$ 1.000 para o cofre público. Legal. Esse é um estudo que se aproxima muito da realidade. Inclusive, quando a gente foi definir as métricas do sistema, quando você entra ali nas estimativas das cidades, né? A gente classifica as cidades de A até J, e recentemente a gente teve reunião em grandes cidades aí do Brasil, e quando a gente chegou na cidade e foi falar, olha, aqui a estimativa é que tenha tantos transportadores, o cara até ficou impressionado, falou, cara, esse daqui está aproximando muito. Então, acho que essa é uma outra visão importante, a visão do ponto de vista de dados, né? A Rafa, a Luca e a experiência do Hugo colaboraram muito para a construção do sistema desse ponto de vista. Então, para qualquer sistema, você precisa de dados, parâmetros para poder fazer. E até foi uma análise que, quando a gente decidiu fazer o sistema e entrar nesse nicho, a primeira pergunta que a gente fez, mas espera aí, será que isso dá dinheiro para a prefeitura? Colocar o GRX Waste Track traz uma economia e gera receita para a prefeitura ou não vale a pena? Porque hoje você vê muitas startups e muitas tecnologias que elas têm uma grande ideia por trás, mas elas não são viáveis economicamente. A gente tem amigos, inclusive, aí no mercado que tem ideias revolucionárias, com startups brilhantes, mas é só uma ideia por uma ideia, né? O próprio Uber no Brasil não se pagou durante muitos anos. E a grande vantagem do GRX Waste Track é que ele já nasce se pagando. E viabilidade econômica. Só colocando uma observação naquilo que eu falei sobre a destinação da prefeitura, recentemente na cidade de Suzano está em período de implantação do sistema, e eu quero utilizar aqui que só de falar do sistema, só de conhecer o sistema, o mercado lá já melhorou. Para os transportadores, né? Já melhorou, já valorizou o mercado. Infelizmente, as cidades vizinhas de Suzano, o mercado piorou. Então, você já sentiu isso na operação da Rafa? Senti. Isso só no lançamento. O sistema foi lançado, ou seja, não está em execução. Só no lançamento o mercado teve uma melhora em Suzano significativa. Que vai de encontro àquilo que você falou lá atrás, né, cara? Que só de falar da tecnologia. Exato. E para os caçambeiros, isso é ótimo. As empresas deles estão valendo mais.
estão mais valorizadas, né, falando do ponto de vista de empresário. Como eu disse, infelizmente, as cidades do lado, que tem umas 3 ou 4 cidades que a Rafa opera ali do lado, piorou, infelizmente. Então, dali que a gente tem o diagnóstico que eles migram, o transportador irregular migra, tá? Para as cidades do lado. E aí, a cidade de Suzano fez um piloto de uma unidade nossa que nós temos em Suzano, que é uma usina, é uma área de transbordo e triagem, e está sendo implantada uma usina de beneficiamento também de resíduos de classe A, classe B, como madeira e gesso, e também temos um projeto aí para trabalhar alguma coisa com classe C. E aí, nessa área de transbordo e triagem, a prefeitura fez um piloto para poder pegar esses resíduos de pontos viciados, que são muitos pontos em Suzano, isso tende a diminuir drasticamente com a solução do extract, da GRX do extract, mas ainda tem hoje muitos pontos viciados, e ela tem porque o sistema não está implantado. Né? E aí ela pediu para nós fazermos um teste, um piloto, de pegar esse resíduo de ponto viciado e passar para uma unidade de transbordo e triagem. Essa é uma solução que reduz bem aquele custo que eu falei. Porém, tem que ter estrutura, as cidades precisam ter essas soluções. A gente classificou o resíduo, obviamente, no estudo de gravimetria, a quantidade de resíduo classe C é muito maior do que se tivesse coletado do cliente e viesse direto para a destinação. Mas ainda conseguimos economizar pelo menos uns 60% esse custo que eu disse. Mas aí tem que ter toda essa solução por trás, e geralmente as cidades que têm problemas com pontos viciados também não têm essa solução, que é aquilo que o Hugo vinha falando. Tá, tem muita gente que vai escutar a gente, consumir nosso conteúdo, e as pessoas um pouco leigas. Você pode explicar o que é o estudo de gravimetria? O estudo que a gente basicamente pega uma amostra, você seleciona algumas amostras do resíduo, e ali classifica por quantidade, por peso, o que é cada resíduo. Os resíduos que compõem essa amostra. Que compõem essa amostra. Então a gente seleciona uma amostra de diversos pontos que recebemos, e ali a gente classifica a qualificação daquilo, né? Classifica, e aí a gente quantifica o que tem de cada resíduo. E também fizemos um estudo de granulometria também, que é passar isso numa peneira, que obviamente é uma peneira vibratória totalmente mecanizada, automatizada, que separa por granulometria esse resíduo, e aí se transforma até em produto que é utilizado novamente em obras de vias rurais, principalmente da cidade. Sim, inclusive a gente vai desenvolver bastante conteúdo. Criamos esse estúdio aqui em parceria com o grupo, né? Para a gente falar sobre isso. Então, quem quiser acompanhar o canal vai poder ver conteúdos aí semanais falando especificamente do nicho de resíduos, dos impactos que a tecnologia vai causar nesse mercado, e sobre sustentabilidade, economia circular, sobre um monte de assunto de interesse da sociedade aí. Eu queria fazer uma pequena complementação ao que você falou a respeito onde a prefeitura vai ganhar com a implantação de um sistema desse. Na verdade, a prefeitura, a entidade prefeitura, o CNPJ, vamos dizer assim, prefeitura, ela não pode oferir lucro. Ela tem a sua receita proveniente de impostos, taxas, multas, esse tipo de coisa. Como o Rafa bem explicou, esse custo da remoção e do destino final do descarte irregular vai gerar uma economia. Esse problema, sendo sanado, vai ter, em decorrente, a minimização do problema de enchentes por causa desses resíduos descartados em áreas de manancial. Então, a prefeitura vai ter uma economia para a recuperação de enchentes, pode fazer um sistema de drenagem muito melhor. A recuperação de áreas degradadas, ela vai brecar o descarte irregular nessas áreas e evitar novas áreas que sejam degradadas. E um dos mais importantes é a redução no custo da saúde do município, porque um descarte irregular, também aproveitando aí o gancho do Rafa, não é apenas o resíduo da construção civil em si. É orgânico, pode ser resíduo perigoso, uma série de coisas, que vai gerar vetores que vão transmitir doenças. Então, mais uma economia que é em cima da saúde. Ela vai poder melhorar a saúde do município, eliminando o problema. Essa somatória de economias dela reduzir
um bom ganho. E como você disse que a prefeitura é uma entidade, isso, né, que é um CNPJ que não pode ter lucro, então, ou seja, ela com essa economia, ela vai investir na cidade. Sim. Então, podemos dizer que, além de transportadores e destinos finais com seus negócios valorizados, a cidade também será valorizada. Com certeza. Com certeza, inclusive, no assunto do momento, na preocupação do momento, que vai ser daqui para frente, daqui para o futuro mais ainda, em relação às suas políticas de meio ambiente. Ótimo. Ótimo. Então vai ter um lugar, como consequência natural disso, vamos ter um lugar melhor para se viver. Sim. Porque pegou dinheiro e aí a gente está falando de meio ambiente, porém o dinheiro foi implantado em educação, em saúde, em tecnologia, em segurança. Isso é a função do bom gestor público. Eu, ouvindo você, eu acabei de pensar nisso. Falei, então, eu estava pensando focado no transportador de destinação. Focado no mercado privado. Vamos ter empresa valorizada. E agora eu estou vendo que a cidade vai ser mais valorizada. E o discurso do Hugo só reforça a ideia que a gente falou no início. A gente precisa dessa visão. A gente tem uma visão limitada para o mercado privado, para a cabeça de empresário. E, por exemplo, essa informação que a prefeitura não pode ter lucro, eu nem sabia, para te falar a verdade. Eu comecei a visualizar desculpa, eu não quero morar mais onde não tem uma destinação de resíduo adequada, porque isso interfere em todas as áreas, teoricamente. Sim. Pode dizer isso, né? Se a gente economiza, se custa uma fortuna. Eu tenho duas opções para escolher onde eu vou morar. Uma cidade que tem uma preocupação com o meio ambiente, que tem uma saúde boa, que cuida de tudo isso, tem um descarte de resíduo corretamente, ambientalmente correto, em área licenciada, tudo certinho, ou uma que está lá e vai que vai. Eu vou para essa que está ambientalmente. E atrai outros negócios. Agora, porque às vezes as pessoas acham que isso é pequeno, mas vamos lá, São Paulo retira, vocês vão falar só em caçamba estacionária, 5.000 caçambas dia. 5.000 caçambas dia. Temos aí, eu acabei de dizer que custa em média R$1.000 para limpar uma caçamba de ponto viciado. Uma caçamba. São Paulo retira 5.000 dias. Obviamente, não é 5.000 que vai para pontos viciados, né? Eu prefiro pensar que é a minoria. Mas eu ouvi recentemente que São Paulo está com 2.500 pontos viciados. Quanto isso não custa? 2.570 para ser mais exato. Quanto isso não custa? Multiplica por 1.000. Pois é. Mas cada ponto viciado tem muito mais que uma caçamba. Tem muito mais que uma caçamba. Então vamos fazer a conta rápida. Um dia eu vi na reportagem lá do SPTV esses dias, uma rua lá que foi fechada, não passava nem pedestre, nem... É uma fortuna, gasta dinheiro esse que poderia estar investido em educação, em saúde, etc. Ou seja, esse dinheiro está saindo de um centro de custo, não está sendo aproveitado. Está sendo, vamos usar o termo resíduo, né, que o pessoal jogou fora o resíduo. Esse dinheiro está sendo jogado fora. O resíduo que não está sendo aproveitado. Bom, já que vocês entraram nesse assunto, vamos fazer uma pequena introdução e depois a gente acho que vai para o último bloco para falar do porquê que São Paulo... vamos entrar nesse assunto polêmico aí, Rafa, o que você acha? Porque é que na verdade é um assunto polêmico, mas o próprio órgão ele tem ciência disso e está trabalhando para que isso mude, né? Pelo que a gente está vendo no mercado, a gente sabe que existe esse problema. Por que continua, né? São Paulo tem o CTR eletrônico, por que ele continua com esse problema, né? Por que ele ainda tem 2.570 pontos viciados, como o Hugo falou? O assunto é polêmico, porém já está sendo tomado ações, assim como São Paulo lá no passado. Se eu não me engano, foi a primeira cidade a implementar o CTR eletrônico, certo? Me corrija se eu estiver errado. Não, teve outra. Teve outras cidades. São Paulo foi uma das primeiras. Um grande impacto. Foi uma das primeiras a implementar o CTR eletrônico e, de fato, teve uma melhora. A gente não pode negar isso, que existiu uma melhora, tanto pelo aquele fator de comunicação que você falou, só de falar que vai regulamentar o mercado, os que trabalham de forma irregular acabam migrando, mas também por uma certa eficiência do sistema que foi lá implementado. Porém, a gente sabe que toda ação que é tomada por parte do órgão público para fiscalizar ou regulamentar
a tendência é que quem trabalha errado comece a encontrar brechas, né, cara? É o velho jeitinho brasileiro, né? Não tem. O sistema permitiu essa brecha. Sim. O sistema é muito bom, porém permitiu algumas brechas. E eu acredito que por não conhecer a atividade profundamente aí. Sim, não, exatamente. E é por isso que a gente, inclusive, estava falando no início. É importante, quando você vai criar qualquer tecnologia, você envolver as pessoas certas para pensar naquela tecnologia. Senão, na frente, você vai tendo as brechas. Mas, enfim, como eu havia falado, esse sistema ele teve uma melhoria, mas ainda continuou. Inclusive, numa apresentação que nós fizemos uma analogia de que aquela cidade que não tem monitoramento, ela tinha ali 50% descarte regular versus descarte irregular. E a cidade que colocou o monitoramento, colocou o sistema de CTR eletrônico, ela tinha ali 70% de descartes regulares, mas ainda 30% continuaram, que talvez represente esses 2.570 pontos viciados que a gente está falando. Óbvio que eu estou dando estimativas aqui, eu não sei o percentual exato de São Paulo, e aí a gente vai entrar, e aí é onde está a grande sacada do GRX Waste Track. Por que o GRX Waste Track é um sistema diferente e por que ele vai revolucionar o mercado e tender a zero esse descarte em pontos viciados, tá? Então vamos lá para o terceiro bloco. A gente estava falando então sobre o porquê que mesmo as cidades colocando o sistema de CTR eletrônico não dava certo. E aí que começa bastante a história da GRX com o grupo, né, Rafa? Eu queria que você dividisse um pouco com a gente aonde foi que começou a se levantar a lebre da baixa do CTR fraudado, que é o grande problema que faz as grandes cidades que têm o CTR eletrônico continuar com os pontos viciados, continuar com o problema de descarte irregular. Isso tudo foi um gatilho lá atrás que você acabou recebendo por WhatsApp. Você pode dividir um pouco com a gente isso, cara? Voltando só um pouquinho lá no que eu havia dito, que quando anunciaram o sistema de controle de suporte de resíduos eletrônico na cidade de São Paulo, tivemos um otimismo grande daqueles transportadores, daqueles caçambeiros que querem ver a sua empresa valorizada, né? que querem deixar ali uma herança para o seu filho de grande valor, que é uma empresa que tenha valor, e para isso precisamos de uma atividade funcionando de forma adequada, que tenha realmente a empresa tenha valor de mercado. Então tivemos bastante otimismo, isso já deu uma valorizada nas empresas, podemos cobrar ali preço justo para poder fazer o serviço, e o que aconteceu, que foi passando o tempo, alguns transportadores, e acho que alguns destinos, começaram a encontrar algumas pontas desamarradas nesse sistema. E quanto mais o tempo passa, pior fica. Eu acho que a prefeitura registrou uma queda, se eu não me engano, né, alguma queda tinha o número de pontos viciados, caiu para 2.570, né, como você disse. Eu arrisco a dizer, tenho certeza disso, que vai subir. Porque o mercado está se desvalorizando cada vez mais. Eles vão profissionalizando essa técnica. Vai ficando conhecida, vai ficando mais fácil de fazer, perderam o medo, tem um monte de fator que faz. Tem um monte de fator que faz. Desculpa. Não, só complementando esse teu raciocínio, porque esse número que a Anlurb publicou, referente ao primeiro semestre desse ano, e coincidentemente a gente está vendo na mídia todo dia agora, falando todo dia o aumento de pontos de descarte viciado. As matérias do SPTV. SPTV, Bandeirantes, eu acordo de manhã, quando estou tomando meu café, eu escuto falar de ponto viciado, de descarte irregular. Isso tá aumentando cada dia mais. E isso porque, de alguma forma, os transportadores acharam ali pontas soltas nos sistemas existentes e estão se profissionalizando, estão melhorando, perderam o medo, viram que funciona da forma inadequada. Começaram devagarzinho para ver se dava certo, e aí depois viram que dá e foi embora. E aí eu estou vendo a empresa nessa cidade
se desvalorizar cada vez mais, ficar cada vez menos competitivo. E eu lembro que lá atrás, quando lançaram, eu mesmo comecei a criar novas soluções pela Luca Ambiental, criar novas soluções de destino, investindo em máquinas para receber o número maior de resíduos da Rafa, compramos mais caçambas, eu e várias outras empresas ali, estava bem otimista, e eu estou vendo isso hoje, cada dia mais fica pior, menos valorizada as empresas. Vou falar aqui qual uma das pontas soltas aí que o mercado encontrou, tá? Isso a gente sabe porque recebemos aí frequentemente algumas propostas. Propostas indecorosas. Propostas que recebemos algumas propostas e também a gente se reúne com alguns empresários para discutir sobre atividade, e isso foi levantado com bastante clareza, ficou muito claro que o que acontece é o seguinte: o resíduo não chega fisicamente onde eletronicamente está falando que chega. Então, ou seja, para resumir isso, o destino final que tem que certificar, que a gente chama de maneira baixa do CTR, o resíduo não necessariamente chega lá, o sistema não amarra isso. O resíduo não precisa chegar no local para baixar. O destino final ele pode baixar sem o resíduo estar ali. É feito um acordo por fora, vamos dizer assim. Exatamente. Então, isso é a grande falha do sistema, entre outras, mas essa é a grande falha do sistema. E foi aí que nós entramos com a solução de radiofrequência, né, o GRX-RF. É importante dizer que nessas discussões, quando a gente fala de tecnologia para resolver isso na mesa, eu sugeri, na época, que nós usássemos uma tecnologia que já era utilizada nos pátios da Luca. Ela era utilizada, a princípio, como controle de entrada de caminhões e caçambas, e para rastrear resíduos para alguns clientes. Então, ela fazia rastreamento. Então, sugeri essa tecnologia porque não tem outra forma, o resíduo tem que estar lá para poder ser certificado. Então, essa tecnologia já foi testada, como a GRX, em parceria com a Luca, a Rafa testou várias, e essa foi a que testamos e deu certo. Isso, então, e é importante dizer, antes da gente até entrar na tecnologia GRX de radiofrequência, explicar o que já tentaram fazer, cara. Eu acho que isso é bom para posicionar, porque o que eu vejo é que algumas pessoas já identificaram esse problema, e elas estão percorrendo o caminho que a gente percorreu há 2 anos atrás. Né? Essas pessoas estão cometendo o mesmo erro, então é importante até que elas escutem esse conteúdo para entender que esse não é o caminho. A gente tentou lá atrás, quando você trouxe o desafio, inicialmente, como você acabou mesmo de dizer, o desafio nos primórdios, quando a gente começou a testar, era validar eletronicamente, né, uma caçamba que chegasse num determinado destino da Luca, e a gente pudesse validar sem a necessidade de ter uma intervenção 100% humana. A gente queria automatizar, exatamente. E aí nós tentamos lá atrás alguns mecanismos. Então vou dividir um pouco com vocês sobre eles. O primeiro mecanismo que nós tentamos foi o GPS. A gente estudou na época, não sei se você lembra, pegamos várias... Você foi até para a China entrar. Isso. Uma das assuntos que foi uma das pautas ali era tentar rastreamento eficiente para caçar. Então, buscamos a fundo isso. Buscamos longe. Exatamente a 24 horas de diferença, praticamente, buscar essa solução. E a gente fez um monte de cotação lá em Xangai, um monte de províncias lá da China, sobre o GPS. E na época o GPS custava entre 40, 60, tinha GPS de R$120. E aí a gente chegou no primeiro conceito para conseguir desenvolver essa solução. Então o que a gente discutiu era sobre a necessidade de ter uma viabilidade operacional, pelo desafio da logística, e uma viabilidade econômica. Não faz sentido colocar numa caçamba um GPS que custa mais de 10%, não, desculpa. Uma caçamba custa quanto? Uma nova, mais ou menos?
Olha, hoje está a partir de 2.000 a 3.000 reais. Isso, vai colocar ali, sei lá, um GPS que custa, sei lá, vamos arredondar Mas para o fazer preço de conta. mercado de quem, Zé? O preço de mercado. Isso, vamos colocar aqui o GPS ali, custa R$80, R$75, vai. É uns 5% do valor da caçamba. Então, economicamente já é inviável. Imagine um cara que tem 1.000 caçambas, vai ter que gastar aí um bom dinheiro só colocando GPS. Não, discutimos isso de forma profunda. Você lembra quando você voltou, né, trouxe uma solução que teoricamente tinha tudo para funcionar. Tinha. A gente olhava para aquilo e aquilo para nós era a melhor solução do mundo. Eu tinha o pé atrás ali, eu falei, olha, o caçambeiro precisa de praticidade. Quem está na rua, cara, quem está coletando caçamba, ali, quem conhece essa atividade, sabe que tem umas particularidades ali que a teoria desconhece, né? Não é fácil. A caçamba toma umas pauladas né, que as pessoas imaginam, a atividade tem umas particularidades, como toda atividade, tem umas particularidades que a teoria desconhece. Por isso que o nosso sistema, eu julgo, na minha ótica, que ele é perfeito. A gente discutiu muito isso, né? Isso. E aí colocamos o GPS e aí a gente caiu naquela questão. Não tem viabilidade operacional e não tem viabilidade econômica. Primeiro que o GPS, a caçamba ia ter que parar para carregar aquela bateria. Então, não tem viabilidade. Então matou. A atividade não comporta. Não comporta, a gente olhou aquilo, gostou, era a única coisa que a gente tinha na mão, mas depois acabamos desanimando. E custa caro para o nosso cliente. Exatamente. E aí a gente começou a pensar em outras soluções. E aí veio a ideia do QR Code e do código de barras lá atrás. Gustavo, só para não perder uma oportunidade, o Gustavo sabe bem disso, tem muitas soluções para resíduos aí, que são ofertadas, a gente é do ramo, o Hugo, como conhecedor muito bem da atividade, principalmente em órgão público, tem um monte de solução para resíduo que é fantástica. É fantástica. Só que não tem viabilidade econômica, vai custar uma fortuna. No nosso a ideia caso, é muito boa, né? No nosso caso, que é registro de construção civil, vai custar uma fortuna para a obra, vai tornar a obra cara, vai viabilizar um monte de coisa. Não é isso que a gente quer. Já teve, uma vez mostrou em alguma reportagem uma usina de lixo no Japão que é lindo, é maravilhoso. Mas quando você põe na ponta do lápis, não se paga. Tem que analisar se é funcional. E no país que nós moramos, agora no Brasil, tem que analisar se aqui é funcional. Então, além da teoria linda, maravilhosa, que a gente sempre buscou, e tem que buscar mesmo, só que tem que achar os caminhos para chegar nela. E aí que está E uma que seja condizente para a situação do país, né? Exatamente. Eu não quero que o meu cliente pague caro. Sim. Você vai perder. Eu não quero que ele pague caro para... Tem que ter qualidade? Óbvio. Mas vamos achar caminho para ter qualidade de forma justa. Pague um preço justo. E acho que ele construa cada vez mais no cliente. E acho que essa lição de casa a gente acabou fazendo muito bem porque tomamos muita paulada. Erramos muito, cara. Então, como a gente falou, primeiro foi o GPS, depois a gente tentou o QR Code. E o mais engraçado, cara, é que a gente vê pessoas hoje, coisa que a gente fez há algum tempo atrás, eu não queria bater muito, mas... O QR Code eu fiquei frustrado. O QR Code me frustrou, porque o Gustavo apareceu com a etiquetinha do QR Code numa placa metálica, e eu falei, cara, é isso. Pra mim aquilo, nossa, perfeito, vai ser barato e tal. Eu fui lá, mandei comprar um monte de etiqueta, cara. Fui lá, mandei comprar um monte. Eu falei, isso vai dar certo, tinha certeza que daria certo. Isso vai dar. Mandei comprar um monte de etiqueta. Mandei lá a equipe operacional pintar as caçambas, faixa refletiva, colocar a etiqueta. E aí foram pra rua e começaram a vir pros pátios. Foram para os clientes e começaram a vir pros pátios. Então, interrompendo um pouco, acontece a frustração. Chegando nos pátios, eu me lembro muito bem, a primeira, as caçambas são numeradas, tem uma identidade daí que rastreia tudo. A primeira que chegou, eu fiquei esperando lá no pátio, né? Fiquei lá aguardando a entrada dela no pátio lá. E a primeira não deu certo, não lembro. Chegou todo mundo, a caçamba vai chegar, todo mundo bater palma. Meu pai, que todo mundo conhece do ramo aí, ele é pessimista, ele já tinha falado que não ia dar certo. Desde o começo eu não vi. E aí ele tava lá do meu lado, só olhou pra mim assim e tal. Só faltou falar. E perguntou. Eu te avisei. E falou, você comprou 1.000 etiquetas, né? Pô, eu tinha certeza que daria certo. A primeira não leu, e aí eu falei, não, aconteceu alguma coisa nessa. Aí a segunda eu lembro que leu, a terceira, mas no final, 20% apenas lia. Então, ou seja, não é eficiente,
Vai dar problema, a gente não pode ter, nós não podemos que o transportador perca tempo no destino final. A gente não pode ter um sistema que o transportador tem que ficar ligando lá para a prefeitura ou para o suporte do sistema, ou seja, quem for falar, olha, eu estou aqui no destino e não consigo descarregar. O transportador tem que ganhar dinheiro, o transportador tem que botar a caçamba que o cliente dele está aguardando. Então a gente tem que fazer um sistema eficiente, que não que ele chegue na portaria do destino final e fique ali 1 hora, 2 horas para resolver um problema. Sim, sim. Então, que pode ficar uma grande frustração. E voltando ao conceito, foi importante você contar essa história que ilustra bem, né? A gente não está falando só da boca para fora, estamos contando com histórias aqui o que a gente passou na pele. Então o QR Code, só retomando aqui e contextualizando o que você disse, ele tinha uma viabilidade financeira muito interessante, porque é uma etiqueta muito barata de se produzir, é muito fácil de instalar, mas como você mesmo disse, ele não tinha viabilidade operacional. Não comportava colocar o QR Code no mercado porque as etiquetas riscaram, por vários motivos, amassaram. Aconteceu várias coisas operacionais. A etiqueta chegava toda torta, né? Alguém ia lá e os caras não vão, desculpa, o motorista ele não se preocupa e nem deveria se preocupar se a etiquetinha da caçamba vai riscar ou amassar. Então, é um pouco... Não sei nem se a palavra é triste, mas eu olho hoje algumas empresas que estão fazendo essa iniciativa e a gente já sabe o que vai acontecer. Então é interessante que eles, inclusive, consumam esse conteúdo para entender que existe uma inviabilidade operacional, a gente já passou por isso, já gastou dinheiro com isso e já sabe que este não é o caminho. E junto com o QR Code, uma coisa que nós nem precisamos testar, porque depois da adotação do QR Code a gente falou, não é isso, é o código de barra. Então existem até algumas empresas... com algumas iniciativas no Nordeste, se não me engano, colocando o código de barra ali, QR Code também, e a gente já sabe qual vai ser o caminho. Mas tudo bem, isso fez com que a gente desse um passo além, com que a gente fosse ali, fizesse nosso bom papel no jogo de xadrez, pensar alguns passos adiante. E a gente tinha falado há muito tempo atrás, Rafa, não sei se você lembra, sobre o sistema de radiofrequência, mas a gente não sabia o que fazer com ele. A gente sempre entra em várias discussões sobre tecnologia, sobre várias coisas, inclusive até discutindo sobre negócios. Não sei se você lembra que a gente discutiu sobre uma loja de conveniência que ia ser totalmente automatizada e tal. E aí a gente resolveu aplicar isso na Luca e na Rafa. Uhum. Então, com a ideia inicial de ser totalmente automatizado. Então a radiofrequência, além de ser extremamente eficiente no rastreamento de resíduo, para as usinas é um excelente controle automatizado. Você não precisa ter recepção. O seu portão abre ele sozinho, já conta que caminhão que é e quantas caçambas estão. Então, além de rastrear o resíduo, ele faz toda a contabilidade de forma automatizada. Isso, ainda bem que o QR Code não deu certo, cara. Senão não ia ter automação hoje em algumas usinas nossas. Ainda bem que o QR Code não deu certo, porque o QR Code poderia, se desse tudo certo, ele rastrearia o resíduo. Mas eu dependeria de alguém lá para ler. Para registrar. Hoje não, hoje... E o sistema de radiofrequência faz isso. Nós fazemos inventário de caçambas, fazemos contagem de caçambas, estoque de caçambas em menos de 1 minuto. Inclusive, até uma aplicação de radiofrequência, o futuro da automação para grandes empresas, né, como a Rafa, por exemplo, onde ela tem um estoque de caçambas muito grande, com pátios volumosos, ela consegue fazer através de um drone um inventário em minutos, segundos. É possível. Mas é tão prático que... É tão prático que não existe essa necessidade. É que a gente sempre gosta de pensar no mundo ideal, né? Como empresa de tecnologia. O leitor, que a gente, na usina tem o leitor antena, então não depende de nenhum humano, na hora que passou, registra tudo que está passando ali, caminhão, caçamba, basculante, não identifica muito bem. E nós temos um manual também que é para esse inventário. Então a pessoa ela tem um cordãozinho ali, ele pendura no pescoço o fiscal de pátio, só dele andar no pátio ele lê tudo o que tem ali. Então, além de rastrear o resíduo, que isso foi um passo importantíssimo para a valorização do mercado, isso foi um passo importantíssimo para as construtoras. As construtoras agora têm certeza que o ciclo do resíduo se fecha conforme o certificado que apresentam para elas, porque antigamente aquele certificado que chegava para ela ali, no mínimo duvidoso em alguns casos. Então isso foi ótimo para o gerador, para a construtora, que como ele é o responsável pelo resíduo, então isso dá segurança para ele, que o resíduo chegou fisicamente. Isso foi ótimo
para a valorização do mercado para os transportadores. Nem precisa falar para os destinos finais, foram excelentes para os destinos finais, que eu tenho que chegar. E além de tudo isso, tem a questão da automação, que é o controle automatizado. E aí, a gente vai ter que fazer um outro bloco aqui rapidinho. Então você pontuou bem o que significou o sistema de radiofrequência para o mercado. E aí o sistema de RFID, resumindo e seguindo na lógica que eu estava explicando, QR Code ali, viabilidade econômica sem viabilidade operacional, GPS sem viabilidade econômica sem viabilidade operacional, e o RFID, o GRX-RF, ele assim, atendeu muito bem esses dois requisitos. Tem viabilidade operacional, tem viabilidade econômica. Uma etiqueta de RFID custa em torno de R$ 2,50 a R$ 4,00, um custo irrisório perto do valor da caçamba e perto do valor dos benefícios que traz. Então, o RFID, né, e a gente chama de GRX-RF, porque não é só a solução de etiqueta, e sim um sistema que é linkado para trabalhar em cima disso. Ele conseguiu resolver muito bem esses dois desafios, né? E hoje, como a gente encontrou essa resposta, decidimos patentear todo esse sistema que amarra a possibilidade de exploração dentro do mercado de resíduos como um todo. Então, quando você fala de sistema de radiofrequência que envolve caçambas, envolve resíduos, nós temos a exploração exclusiva dentro do mercado. E acho que nada mais justo do que isso, já que a gente gastou um bom dinheiro, um bom tempo para chegar nessa solução. E aí que vem a grande sacada, né? Que foi uma necessidade que a Rafa, através de você, identificou, e através de você também na Luca, sobre a baixa do CTR fraudado. Por quê? Com o sistema de radiofrequência, não é possível dar a baixa no CTR eletrônico sem estar fisicamente no local. E aí você matou todo o ciclo. Com uma simples jogada de xadrez, a gente conseguiu matar essa grande falha que existia. E aí, cara, aí que começa a vir todos os impactos do GRX Waste Track no mercado com essa grande jogada. E aí é conteúdo para outros podcasts que a gente vai fazer, para quem quiser acompanhar. De qualquer forma, agradeço a sua participação, Hugo, que vai estar bastante tempo aqui com a gente, sempre dando sua visão de experiência, sua visão com muito... Para complementar, então, eu acho que a nossa principal missão vai ser ensinar as prefeituras, os órgãos públicos a jogar xadrez. Exatamente, matou. Por isso que o Hugo é importante. Cara, poucas palavras resumiu toda a nossa intenção. É isso mesmo, é pensar com estratégia como resolver o problema de descarte irregular. E hoje tem tecnologia para isso, já foi estudado e viável. E viável economicamente e melhor ainda, operacionalmente, que a gente sabe que é um grande desafio dos transportadores aí. Então, a gente vai encerrar esse podcast agora. Rafa, se tiver mais algum complemento, pode falar. Hugo, se quiser alguma coisa, pode falar também. Obrigado, pessoal. Encerrou, beleza? Obrigado, esse foi nosso primeiro podcast. A gente vai fazer uma série de vídeos como esse. A ideia é melhorar a cada dia mais e trazer novos convidados. A gente já vai receber aqui na semana que vem o Levi, presidente da Brecon. Estamos também negociando com grandes construtoras do mercado, que é um mercado também muito impactado com essa tecnologia, né, Rafa? Foi uma ideia que você teve. Se você quiser dar até um spoiler um pouco sobre as construtoras, um trechinho só do que você acha que impacta para a gente finalizar. Sem dúvida, é importante a gente poder estar falando com algumas construtoras que entenderam, muito mais do que entenderam, até nos buscaram aí para poder resolver esse problema deles. Como eu disse já algumas vezes hoje, o resíduo da construção civil é de responsabilidade do gerador. O gerador tem total responsabilidade por aquilo que ele gerou. E que não tem consciência ainda, né? Esse mercado não tem essa consciência. Não tem essa consciência. E com a tecnologia GRX-RF, vai tirar o peso das costas desse gerador. Porque antes ele recebia um certificado, um papel carimbado, que chamam de CTR, que é controle de transporte de resíduos, mas que ele ficava com medo se aquilo realmente iria para onde está dizendo. E o RF dá essa segurança para ele e sem o maior custo. Não vai aumentar o custo dele, só vai dar segurança. Porque
Porque quem tem que se adequar, na verdade, é o transportador dele, não ele, né? É o transportador dele, é o destino final E dele. que também, mesmo o transportador tendo que se adequar, o custo é muito... Exato, então a gente teve alguns clientes nossos que adoraram. Tudo bem, alguns perguntaram, Rafa, vai custar quanto a mais? Nada. Na verdade, ele só tem que ter a iniciativa de falar, quero. Talvez até menos, porque se a gente conseguir ter uma destinação melhor, mais sustentável, tal, quem sabe... Lá na frente, esse custo... Aquilo que eu disse lá na frente, que a gente não tinha incentivo de inovar, de buscar novas soluções, agora vamos ter. Então, a tendência não é subir custo. Então, me perguntaram e adoraram, porque tira o peso das costas dele. O Revida é rastreado. Inclusive, a Rafa criou um sistema, está criando, na verdade, o sistema não entregou para os clientes, mas estamos criando, você sabe disso, um sistema que o cliente vai ali acompanhar em tempo real ali as descargas dele e tal. Então, ele tem toda a segurança. Ele fica, a partir da hora que ele contratar um transportador que tenha o GRX em suas caçambas, ele tem a certeza que aquilo vai para o destino certo. E aí a gente tem alguns transportadores que vai vir passar a visão deles aí sobre isso. Muito legal, e em breve vocês vão ter acesso a todo esse conteúdo. Pessoal, muito obrigado e uma boa noite, boa tarde ou bom dia, não sei que horas que você vai estar assistindo esse podcast. GRX Waste Track, uma das soluções GRX para cidades mais inteligentes.